Spinoza e Deleuze, a partir do acontecimento, Luiz Manuel Lopes, Vandilson Ferreira, Emanuel Gabriel Cordeiro da Rocha. O resumo: os motivos não são as buscas das origens e muito menos das finalidades. No artigo, trataremos dos encontros e das modificações que persistem quando por exemplo, nos deparamos com 3 livros, Lógica do Sentido, Spinoza e o Problema da Expressão, e o que é a filosofia, os quais são de rara importância para pensarmos as noções de acontecimento, expressão e imanência, a palavra-chave Spinoza, Deleuze, acontecimento. As sutilezas dos encontros precisam sempre ser detalhadas. Não estamos tratando apenas de um passado quando nos deparamos com tais livros, mas também apontando para um futuro em que os leremos e os trabalharemos em aulas, colóquios, simpósios e principalmente na vida prática. Os leitores de leitura nunca são previsíveis em relação aos 3 livros. Podemos dizer que as suas leituras estão sendo feitas à medida que escrevemos o artigo. Os problemas que aparecem em Lógica do Sentido são aqueles que remetem às relações entre acontecimento e sentido da proposição. Nossa preocupação é apresentar a filosofia de Spinoza, articulada com aquela do Deleuze e Guattari, a fim de promovermos resistência aos modos pedagógicos de aviltamento da vida e da existência, os quais se propagam no século XXI, provocando desastres não somente climáticos. A produção de subjetividade, a produção de sentido precisa desta tríade entre acontecimento, expressão e imanência para resistirmos filosoficamente. A relevância do pensamento de Spinoza encontra ressonância no de Deleuze e Guattari, por entendermos que os modos, enquanto afecções da substância, são constituídos por conatos, potências e afetos. O desejo, enquanto essência dos modos ditos humanos, ganha novos tratamentos quando dos encontros na imanência entre Spinoza, Deleuze e Guattari. Luiz Manuel Lopes é doutor em filosofia e professor adjunto de filosofia da Universidade Federal do Cariri, onde coordena os seguintes projetos: PIBIC, Pesquisas Filosóficas, Spinoza, Deleuze e Guattari, e Filosofia e Ecologia no Ensino Médio na Era Pós-Mídia, PID, Filosofia da Diferença e História da Filosofia. Vandilson Ferreira é graduando do curso de Filosofia da UFCA, Universidade Federal do Cariri, campus Juazeiro do Norte, sendo bolsista do projeto PIBIC, Pesquisas Filosóficas, Spinoza, Deleuze e Guattari. Emanuel Cordeiro da Rocha é estudante de ensino médio e bolsista do projeto PIBIC, Filosofia e Ecologia no Ensino Médio. E Emanuel, além de ser do projeto PIBIC, ele é estudante de ensino médio, está terminando o ensino médio na escola José Bezerra, em Juazeiro do Norte. E, além disso, estuda as questões da ecologia, as 3 ecologias, e é professor de capoeira, praticante de capoeira, e constrói instrumentos musicais, com o berimbau, para capoeira. Aí a professora Ada Croft escreve: que maravilha escrever com os monitores e estudantes. Estão pensando em publicar um como estudante, mas nada acadêmico, um como fruto das artistagens. Beijo, saudades. Ada. Então nós temos aqui no canal Falas Esquivas, né, um trabalho com a professora Ada, que nós fizemos já há algum tempo, né, sobre o livro da professora Ada, que é um livro fantástico, sobre a bruxaria. O Spinoza, quando se fala de Spinoza, ele fala de um voo da feiticeira, né? O voo da bruxa. Engraçado que a bruxa, o motor da bruxa, a vassoura da bruxa,
É uma vassoura que tem um motorzinho, que ele não é elétrico nem mecânico. É um motor imanente. Então, você vai mostrar aqui a Ada. A Ada está aqui, ó. Ada Croft, o currículo nômade. Aqui, ó. Ei, vou tirar essa mulher, vou tirar essa mulher. Ah, dá. Para em devir. Nem sei se apareceu. Então, assim, da história da filosofia, e pensar que os pensadores franceses, que nós falar muito de uma questão atualmente, né, sobretudo Derrida, ele vai falar assim que nós somos muito habituados a um logocentrismo, então ele constrói uma gramatologia, um estudo da grammaire. Porque como é que você pode estudar filosofia sem ter os textos? Né? Então, há alguma coisa que foge dos textos, dentro dos textos, isso é muito interessante, que é diferença. Né? Então, nós vamos estudar Platão, então no texto de Platão sempre tem alguma coisa fugindo, né? Onde é aquele Platão que ele não é o Platão das cópias que nós recebemos. Aí, quando você vai ler o Platão falando de Sócrates, o Sócrates não é o de Xenofonte, também não é o Sócrates histórico, também não é o Sócrates platônico, é um sentido, né, de um acontecimento que se deu e que passa por aquele livro, que atualiza aquele livro, atualiza naquele livro. Então, o Deleuze, quando ele vai falar dos filósofos, ele vai recortar a questão do pensamento filosófico, o que os filósofos trazem em termos de construções que os distinguem. Né? Então, se você pegar o Derrida e o Deleuze, eles justamente desse fazer filosofia no século XXI, estágio em que nós não sabemos muito onde nós estamos. Né? Se esse estágio ele é o estágio em que os meios digitais, as mídias, como diz o McLuhan, o meio é a mensagem. Então, como é que nós vamos pensar esse meio? Já que não há indivíduo, há uma relação entre uma individuação e um meio. Uma individuação em um meio. Né? E assim, nós que somos ditos humanos, como é que nós nos individuamos? Nós nos individuamos sem produzir apêndices, né? Onde nós não sabemos se nós somos nós mesmos ou os apêndices. Ninguém pode andar sem esse celular hoje. E no celular você está em contato com a gramé e com o logocentrismo, com a gramatologia e com o logocentrismo. Mas o que seria viver através da gramé? É um movimento diagramático. O Guattari mostra justamente isso. Então, assim, o Guattari, ele, enquanto um pensador, ele, tudo bem, ele produz conceitos, mas ele é um pensador de diagramas. Né? Ele desenha, ele produz esquemas. Né? O Deleuze também faz, mas não tanto. Né? Agora, se você vai estudar um campo como as ciências, você vai ter diagramas, esboços. Né? Então, assim, a questão do diagrama é sempre ligada aos projetos.
aos a priori, quando você projeta uma casa, por exemplo. Você faz um diagrama, um projeto, uma planta. Agora, os processos não são a priori. Os processos são imanentes. Então, a distinção entre projetar e processar, produzir. Então, assim, o campo da imanência é um campo onde nós encontraremos tanto os projetos como os processos. Então, assim, como nós teríamos condições para exercer qualquer meio de discutir o que esses filósofos estão tratando, quando você constata que nós temos uma posição no mundo diferente dos animais, que as nossas mãos ficaram livres, né? E a boca já não é mais um órgão de preensão, como os animais. Você tem utensílios, ferramentas, máquinas, né? E máquinas que trabalham com informações, né? Máquinas que trazem informações, né? E que a informação ela vem sem nada, ela vem purinha. O que há por debaixo da informação? Forças. Linhas. Agora, essas linhas podem ser linhas de fuga, que trazem fluxo escorrendo, ou então você pode trazer linhas duras, que te enquadra em 4 linhas retas. Ou então, você ficando nessas 4 linhas retas, você tem o quê? O Renascimento. O Barroco, as linhas já são curvas, a ponto de inflexões. Basta ver o livro do Deleuze, Leibniz e o Barroco. Então, o que é importante considerar nesses estudos é como os movimentos diagramáticos eles seguem uma tônica, né, que o Guattari ele já expressa, né, quando ele, já ali na década de 90, ele se preocupava, né, em mostrar que a justaposição das redes de informação e essa tendência à nanotecnologia fariam que nós tivéssemos acesso a determinadas tecnologias e que grupos minoritários poderiam fazer uso desses meios de uma maneira que não seria uma maneira dogmática e programática. Olha, o programa. E nos levaria ao que ele chamou de uma era pós-midiática, em que os meios massivos se veriam despojados de seu poder hegemônico. Olha, você já vê, eu gosto muito de acompanhar essas coisas entre essa mídia hegemônica, essa mídia hereditária, televisiva e o que acontece nas redes digitais. Então, assim, cada vez mais essa rede hegemônica televisada ela vem perdendo para as redes digitais. Porque o campo da criatividade das redes digitais está de 1000 a 0. Você não vai comparar Globo News, aquele Globo News, aqueles caras falando um montão de tolice, para colonizar, e você vê os canais que aparecem toda hora, o que você vê no YouTube, tem muitas coisas, é de uma maneira quase que rizomática. Quase que rizomática. O Deleuze mostrou isso com o Guattari. O gengibre ele é um modo rizomático. Então, assim, o Guattari, quando ele... a cebola também. Né? Então, para que haja um rizoma, tem que haver um bulbo que mantenha a intensidade. E esse bulbo chama-se platôs, de intensidade contínua. Então, platôs e rizomas estão em contato. Né? Então, em Tóquio, em novembro de 1985, e novamente em Paris, no mesmo ano, em janeiro, depois de criticar os defensores euroasiáticos da arquitetura pós-moderna, ele apresentou uma tese sobre a revolução pós-midiática que se aproximava. Então, ele dizia que a aparição das novas práticas de subjetivação de uma era pós-midiática
torna-se-á facilitada, em grande medida, por uma reapropriação concertada da tecnologia de comunicação e informação, supondo que permitam cada vez mais formas inovadoras de diálogo e interatividade coletiva, a conexão de bancos de dados através de redes, a multiplicação até um infinito de operadores existenciais que permitam o acesso ao universo criativo dos mutantes. O Guattari, ele sempre tem uma utopia, né? O Deleuze é mais seco. Então tem uma coleção chamada Soft Subversion, que traz esse texto. Então, em 1990, ele falou da união da televisão, da telemática e da informática, em que se pedia uma era pós-midiática de reapropriação coletiva individual, singular, e um uso interativo das máquinas de informação, comunicação, inteligência, arte e cultura. Então, assim, nós estamos trabalhando tanto a filosofia da informação como a epistemologia decolonial, e aí nós constatamos na Semanax, o TC Silva, lá em Campinas, na Bao Baixa, né, e a rede Tainan, os quilombos e muitos agenciamentos que ocorrem saindo fora dos YouTubes, do Facebook, e produzindo suas próprias redes. E nós mostramos em aula, que nós, na nossa sala de aula, nós temos projetor e os computadores, nós projetamos sempre para os estudantes verem. Assim, um baobá. O baobá é uma conexão fantástica. Né? É uma árvore que ela é rizomática, né? Digamos assim, virtualmente, porque se você olha atualmente, você fala assim, é arborescência, porque ela é enorme. Ela tem uma frente assim enorme, e as pessoas entram dentro daquela casinha. Lá você pode, inclusive, ter um poço de água, a casca você come, é doce, quer dizer, uma coisa, é um rizoma, é um mundo. Aquela aguinha, né, purinha, aquela casca doce, as crianças na África comendo aquelas cascas, quer dizer, são saberes que não têm explicação por uma ciência qualquer. Né? Então, se você pega um filósofo que ele se ocupa de questões assim, né, como Bergson, por exemplo, ele vai dizer que a história, né, da evolução da vida, por incompleta que ainda esteja, já nos deixa entrever como a inteligência se constituiu por um progresso ininterrupto ao longo de uma linha que, através da série dos vertebrados, se eleva até o homem. Ela nos mostra, na faculdade de compreender, um anexo da faculdade de agir, uma adaptação cada vez mais precisa, cada vez mais complexa e flexível da consciência dos seres vivos às condições de existência que lhes são impostas. Então, assim, qual é o máximo de abstração que nós vimos na arquitetura? Não é Brasília, não é Pequim, não é Nova York. São as pirâmides do Egito. E ali você tem linhas retas. Agora, quais são os cálculos que estavam implicados ali? Cálculos geométricos, aritméticos e algébricos. Porque a álgebra cuida das relações, enquanto a aritmética dos números e a geometria das formas. Mas também você tem uma física para trabalhar da matéria. Como é que você vai colocar aqueles blocos empilhados? Eles vão durar. Então é uma questão bergsoniana, é uma questão de duração, é uma questão spinozana, a duração de Spinoza. É a continuação indefinida do existir. Então, assim, em todos os povos, e sobretudo lá em África, como diz o Sheikh Anta Diop, com os egípcios, ali tem história. Não é como o Hegel disse que o africano ele não está na história. Ele vive na natureza. Ele até acertou. Ninguém mais imanente do que os africanos, os povos da floresta. Os africanos, os povos da floresta, não destroem a natureza como os homens da história, da cultura, os europeus. As guerras eternas. A Europa, ela construiu a razão e também construiu a destruição pela razão. E não a emancipação da humanidade, retirando o quê? A inteligência, né, dos povos. Ela não conseguiu retirar a inteligência dos povos. Ela
a Europa e os povos europeus que se perderam. Agora, se você ouve o David Gilmour, a esposa dele, Pat Simon, né? E a filha, a Romany Gilmour, linda, cantando Between Points, Between Two Points, canção lindíssima, o novo disco, o novo single, o novo álbum do Gilmour, né? Look Stranger, uma beleza, ele vive pela música. Alguém pergunta para ele numa entrevista, vamos começar por uma coisa fácil, vamos. Me diga quem é David Gilmour. Fácil. Alguém que vive impulsionado pela música antes de tudo. Bacana. E a esposa dele diz, olha, se ele ficar irritado, ele expressa na música, se ele está alegre, ele expressa na música. Então, assim, coisa bacana. E todos os músicos do Floyd, todos os músicos do soul, do samba, do choro. Então, assim, as musicistas, as músicas. Fomos convidados para trabalhar no mestrado em Humanidades aí lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, numa conjunção aí com a Universidade Federal do Cariri, Brejo Santo, Campo de Brejo Santo. Mestrado profissional em Humanidades, vamos ver se rola. Parabéns ao Carlos Souto, doutorado saiu. Né? O doutorado foi aprovado. Parabéns ao Caio. Eu acho bacana você encontrar o Caio falando de um doutorado em Sociedade e Cultura na Amazônia aprovado. Então, assim, já tem o mestrado do Flávio, né? O Flávio Luiz Freitas, lá na Amazônia. No Amazonas não, lá no Maranhão. E nós temos aqui o Caio Souto, né, aprovando o mestrado, o doutorado em Sociedade. Bacana. Parabéns ao Caio Souto. O cara tirou meu som, tá vendo eu falando aqui direto. Tava sem som, que coisa louca, cara. Isso aconteceu várias vezes aqui. Tava sem som. Então, assim, tem um problema no YouTube terrível, né, de você pensar as discussões do código. Boa parte da live se perdeu aqui porque os caras cortaram o som. O próprio YouTube corta. Então, nós estamos falando dessa questão do código como sendo o meio, e depois nós continuamos. Então, assim, o código ele vai implicar sempre uma dualidade. Se eu não venho aqui ver a questão do áudio, a gente ia perder. Eu não sei nem se eu estou na live, mas eu ia perder. Tá vendo? Mas é assim mesmo. Sem problema, sem ressentimentos. Então, assim, a questão do código não é uma questão de você pensar o código através de uma relação cognitiva entre uma verdade, uma essência, uma aparência, ou a relação de oposição metafísica entre natureza e liberdade, mas pensar a questão política do sujeito. O que é o sujeito, um grupo sujeito e um grupo sujeitado? O que é problematizar a subjetividade e a subjetivação?
Então, o código para Deleuze e Guattari é aquilo que produz a perversão do dualismo, a divisão entre sujeito denunciado e sujeito de enunciação. A máquina territorial primitiva, a mega máquina despótica. Né? Um chefe numa mega máquina territorial primitiva, ele tinha um poder de falar, de dar presente, mas ele não tinha um poder transcendente. Agora, lá no Egito, o faraó ele tem um poder transcendente. Como é que isso se dá? Ele é o sujeito de enunciação. Então, entre o sujeito de denunciação e o sujeito denunciado, o que vai acontecer é que o sujeito denunciado, se ele falar 2 mais 2 igual a 5, todo mundo vai acreditar. Agora, o sujeito de denunciação, não. O sujeito de denunciação é justamente aquele sujeito a partir da lei, a partir do significante, a partir da estrutura que o regula. Então, quais são os efeitos perversos que o poder produz? Dualismo. Então, o código ele é a matriz de toda subjugação social. Isso está no antiético. Mas vejam só, isso é Fanon colocando para eles. Porque toda a questão aqui é a colonialidade do poder. Essa subjugação social, esse sujeito é ele que vai para as colônias. E ali ele vai dizer, olha, todos vocês vieram de África, vieram da América Latina, estão na América Latina, vocês não tinham cultura. Eu já vi filósofos dizendo que os europeus levaram a civilização tanto para a América como para a África. Isso é uma mentira. Então, a produção capitalista da subjetividade, né, ela é acompanhada por uma estranha piedade, diz Deleuze e Guattari. É a própria era do cinismo. O que Marx ele colocou, então, a respeito de tudo isso? Sobretudo na questão judaica. Ele vai dizer que essa questão da pietà separada da existência nada mais é que um cinismo tentando encobrir as relações sociais capitalistas, ou seja, a dualidade de classe. Então, assim, se você vai falar de um universo moral, de uma lei moral, né, de ciência que evoluiu, de uma filosofia, se você fala no aspecto formal, no aspecto material, existe uma disparidade. Os homens, eles são, diz o Marx, são reconhecidos como os livres iguais perante a lei, mas ainda assim estão à mercê do descontrolado equilíbrio de poder, né, ou desequilíbrio de poder em uma sociedade baseada no livre comércio. O homem se comporta em relação à vida do Estado, que é estranha à sua individualidade real, como se fosse sua vida real. Nesse sentido, o Estado é tão espiritual em sua relação com a sociedade quanto o céu em sua relação com a terra. Então, assim, a diferença de classe é uma diferença de modo de pensar. E esse modo de... não é nem modo de pensar, é um modo de subjetivar. Contamina o proletariado. Isso é que é alienação. Então, no meio Platô, nós vamos encontrar o Deleuze e Guattari com seus conceitos de diagramas criticando, né, o código. Porque o sujeito, segundo eles, em uma de suas formas, a causa dos enunciados dos quais ele próprio faz parte na outra dessas formas, dessas classes. Eu mesmo sou tanto mais livre internamente, razoavelmente, quanto mais e melhor obedeço à realidade dominante. É justamente o fato de que os enunciados não se referem a agenciamentos coletivos de enunciação, mas a um sujeito no qual e pelo qual são produzidos como enunciados individuais, que separam o sujeito de si mesmo. Então, esse sujeito legislador, né, com suas enunciações,
que não são coletivas, não deixa de ser forçadamente coletivas. Então, esse sujeito legislador ele vai ser aquele que vai propagar discursos em várias direções e dimensões. Mas qual seria a distinção entre o que Deleuze e Guattari falam como uma política da subjetividade, da subjetivação, e a ideologia? A questão é que eles não estão falando de você colocar fundamentos, mas apresentar as nuances da imanência, tanto nas estruturas como nas organizações de poder. Então, por isso que eles vão propor conceitos como de ritornelo, rizomas, multiplicidade, diagramas, como o Guattari fala dos funtores, de quatro cabeças, que o Deleuze admira tanto. Fluxos materiais, filomaquínicos, universo incorporal, territórios existenciais. Guattari é fantástico. Os modos de ser ou de produção, os modos de consciência e de enunciação são as faces indissociáveis de uma mesma forma de subjetividade transversalista. O que não é mais um efeito da falsa consciência, como afirma o historicismo, tem uma consistência material, não é mais uma natureza humana a ser encontrada sob os mecanismos de coerção como sustento naturalista. Tem uma história concreta, uma história da diferença. A classe burguesa não apenas é antagonista, ela é a introdutora de um mecanismo objetivo de opressão dirigido por um grupo de exploradores, não é somente redutível ao lucro econômico, ao controle estatal. Ela própria é uma força subjetiva. Por isso, nós temos que construir diagramas e conceitos, e eu nem sei se eu estou aqui mais, se nós estamos aqui. Spinoza, Deleuze, Guattari, Cariri, Spinel, Cariri, fala as esquivas sempre.